Salve, galera! Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de porcentagem. Agora eu vou falar da parte 1 dessa porcentagem. Então, vamos lá. Razão centésima. Primeiro, razão. Razão é quando eu escrevo dois números, dois valores, em forma de quociente. Quociente, divisão. Fração é uma divisão. 5 centésimos, 17 centésimos, 173 centésimos. Por isso que é uma razão centésima, porque o meu denominador aqui é 100. E aí eu quero falar das taxas percentuais. Que isso, professora? Ora, escrever 5 centésimos é o mesmo que escrever 0,05. Escrever 5 centésimos, 5%. Certo? E como que eu escrevo isso em forma de decimal? Se eu dividir 5 por 100, eu vou ter 0,05. Precisa fazer conta? Não. Usando a regra do 10, 100 mil, lembra no denominador? Denominador é 100, então eu tenho dois zeros. Então aqui eu preciso de duas casas. O meu número é 5, então eu tenho que incluir um zero aqui para ter duas casas. Aqui, 17 centésimos, 17%. 17 dividido por 100, 0,17. 100, duas casas, o número eu já tenho, 17. Então é só pôr a vírgula, certo? Outro exemplo, 173%. 173%. Denominador é 100, dois zeros. O número é 173, então eu conto 1, 2 e ponho a vírgula. 231 centésimo, 231%. O número eu tenho, 231. 100 são duas casas. 1, 2. Aí eu ponho a vírgula, certo? Facinho, né? Qualquer número eu posso escrever em forma de taxa percentual. Tipo, 1/8. Como que eu faço? Regra prática. Não requer nenhuma fórmula. É só multiplicar o valor por 100. Ó, 1 vezes 100, 100. 8 vezes 1, 8. 100 dividido por 8, certo? E 100 dividido por 8 dá 12,5. Ou seja, 1/8 representa 12,5%. Repetindo, quando eu tenho uma fração, eu posso transformar ela numa taxa percentual. Basta pegar essa fração e multiplicar por 100. Sempre multiplicar por 100, tá? 100 dividido por 8, 12,5%. Aqui, 9/40. 9 sobre 40 vezes 100. Ó, 100 vezes 100. 9 vezes 100, 900. 40 vezes 1, 40. 900 dividido por 40... 22,5%. Ok? Eu passei para vocês algumas atividades. E eu vou falar da atividade 1. Atividade 1 falava assim: escreva na forma de taxa percentual as razões. Eu tenho uma razão, ele quer em forma de taxa percentual. Ou seja, assim. 3 sobre 100. Eu falo 3%. Tá aqui. Um outro exemplo é o item D. 164 sobre 100. 164%. 164%. Não esqueça que esse é o símbolo do porcento. Na atividade 2, ele falava assim, ele pede: represente as taxas percentuais em forma de razão centesimal. Então eu tenho aqui 43%. 43%. 43%. Fácil, hein? O item D, 350%. 350. O traço da fração aqui é o por cento. 350%. Na atividade 3, ele pedia: escreva na forma decimal as taxas percentuais, que é o transformar essa fração em número decimal. 37 sobre 100, duas casas. 450 sobre 100, aqui não aparece, mas aqui seria o zero, né?
Ó, duas casas eu pus a vírgula, mas eu posso escrever 4,50 ou 4,5, certo? Essa era a atividade. Na atividade 4, ele me dava um problema que teve uma entrevista com 100 pessoas. E essas pessoas tinham que dizer qual emissora que ela mais gostava. A, B, C, D. Foram 100 pessoas entrevistadas. Na emissora A, foram 30 pessoas dessas 100 escolheram a emissora A. O exercício pede para você representar essa quantidade em forma de porcentagem. Ou seja, se foram 30 pessoas entrevistadas, ou 100 pessoas entrevistadas, e 30 gostam da emissora A, é sinal que 30%. Ó, 30 pessoas gostam da emissora A, 30%. 100 é o total de entrevistados, certo? Então, 30% gosta da emissora A. Ok? Agora eu vou explicar um pouquinho os exemplos que eu dei sobre calcular porcentagem, tá? Então vamos lá. Calculando porcentagem. Eu dei um problema que a Ana cria coelhos e ela vendeu 30% desses coelhos. Ela tem 50 coelhos e 30% ela vendeu. Quantos coelhos ela vendeu? Então eu tenho 30% de 50. Isso é fato. Como que eu escrevo isso matematicamente? 30% de... Eu substituo D pela multiplicação 50. Então eu tenho 30 sobre 100 vezes 50. Eu tenho duas maneiras de resolver isso. Eu vou resolver a primeira. 30 vezes 50, 1.500. 100 vezes 1, 100. 1.500 dividido por 100. Se eu cortar aqui, ó, corto, esse com esse. Sobrou o quê? 15 dividido por 1. É 15. Então, ela vendeu 15 coelhos. Uma outra maneira de eu resolver, ó, é a mesma coisa. 30% de 50. Tá vendo que se eu tenho um produto aqui, uma multiplicação, eu posso cortar esse com esse, de atravessado aqui, ó. Eu corto esse zero com esse zero. O que sobrou? 30 vezes 5, 150. Dividido por 10. E aí vai cair no mesmo esquema do outro. Corto esse com esse, 15 dividido por 1, 15. Depois eu dei uma outra questão. 40% de 300. 40% de 300. Já coloquei aqui as duas formas, ó. Se eu multiplicar, se eu cortar esse com esse, eu vou ter 2 zeros eu corto, 2 zeros eu corto. O que sobrou? 40 vezes 3, 120. 1 vezes 1, 1. 120 dividido por 1, 120. A outra maneira, 40% de 300. Então, eu tenho 40 vezes 300, 12.000. Dividido por 100. 100 vezes 1, 100. 12.000 dividido por 100, corto esse com esse, sobrou 120 dividido por 1, que dá 120, é o mesmo resultado. Outro, 25% de 200 quilos. 25% de 200 quilos. 25 vezes 200, 5.000. Dividido, 100 vezes 1, 100. 5.000 dividido por 100, corto esse com esse, sobrou o quê? 50 dividido por 1, que dá 50. Aqui, outra maneira. 25% de 200. Agora eu tô cortando na diagonal, ó. Esse com esse com esse. Sobrou o quê? 25 vezes 2 dá 50, 1 vezes 1, 1. Você pode escolher qualquer uma das maneiras para resolver, certo? Um beijo para vocês. Nada, tem mais. A atividade 5, esqueci. Na atividade 5, eu pedi para você calcular a porcentagem de algumas coisas. E aí eu pedi 2% de 700 laranjas. Como que eu resolvo isso? 2% de 700 laranjas. 2% de 700 laranjas. Fazendo pela diagonal.
Corto, 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 corto. 2 vezes 7, 14. E o 1 que sobrou aqui, 1 vezes 1, 1. 14 dividido por 1, 14. Da outra forma, 2% de 700 laranjas. 2 vezes 700, 1.400. Dividido por 100. Corto, 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 corto. 14 dividido por 1, 14. Certo? Agora sim eu concluí. Um beijo para vocês. Façam a atividade do quiz. Morro de saudade. No quiz vão ter essas atividades que eu expliquei agora, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.